cidades se abriram a demônios. Israel está sendo subjugada. Não só os midianitas, como também os amalequitas. Outras nações vindas do Oriente subjugaram Israel. O contexto diz, verso 2, que eram tantos inimigos, mas tantos inimigos, que como nuvem de gafanhotos, destruidores, devoradores, sobrevieram sobre Israel. O contexto nos informa que era tanta gente, mas tanta gente, que os camelos não se podiam contar. Por consequência dessa crise profunda que Israel está enfiada, Israel começa a padecer necessidades. Pastor, por quê? Israel planta, mas não colhe. Por que Israel planta e não colhe? Porque os inimigos, como nuvem de gafanhotos, destruíam o produto da terra, roubavam o produto da terra. Israel entra numa crise econômica profunda. Israel perde a produção, e não basta plantar e não colher. Os inimigos arrebataram os rebanhos, os gados, até as ovelhas foram levadas. Israel perde a sua força, Israel perde a sua identidade. Qual é o capital de giro do povo de Israel? Qual é a economia da nação de Israel? O trabalho agrícola, o trabalho no campo, a produção e a procriação de gados, de rebanhos, de ovelhas. Israel entra em uma crise generalizada. Todas as áreas da nação de Israel entram em crise. A área econômica, a área social, a área moral, a área espiritual. Todas as áreas da nação estão fragilizadas. O povo está vivenciando um estado de miséria, porque são 7 anos de crise. São 7 anos sendo subjugados pelos inimigos. Uns tomaram medidas extremas, subiram para os montes e se esconderam. Outros subiram para os montes, entraram em cavernas e se esconderam. Outros subiram para os montes, cavaram covas e se esconderam. Outros subiram para os montes, construíram fortalezas e se esconderam. E os que permaneceram voltaram a clamar ao Senhor. Voltaram a clamar ao Senhor. Mas pasme, senhoras e senhores, eles não estão clamando porque estão arrependidos. Eles só estão clamando porque os inimigos estão sobrevindo. Versículo de número 7 está escrito assim: e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, diga para alguém: por causa dos midianitas. Tem gente que tem a síndrome de Israel. Só funciona quando está no aperto, só ora quando está na luta, só busca quando está na crise, só lembra de Deus nos dias de calamidade. Salomão escreve algo extraordinário em Eclesiastes capítulo 12, verso 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que chegue os maus dias. Tem gente que só lembra de Deus, é igual a Israel, quando está vivenciando os maus dias. Olhe para cá e me encara. O que é que Deus fez, pastor? Quando ouviu o clamor do povo, Deus desceu? Não. Deus falou com o povo? Não. Deus coloca uma palavra na boca de um profeta. Que profeta? Não tem nome. Que profeta? Ninguém sabe de onde saiu. Que profeta? O texto não dá informações detalhadas a respeito dele, mas o profeta é anônimo. Mas tem um recado de Deus. 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 E qual é o recado de Deus? Vou resolver o problema? Não. Qual é o recado de Deus?
Deus, vou tirar vocês da crise. Não, o recado de Deus na boca do profeta, versículo de número 8: enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e vos dei a sua terra. Versículo 10: e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Agora preste atenção: mas não deram ouvidos